É uma alegria muito grande poder voltar a essa casa para estar junto com vocês, a fim de a gente dar mais um passo com Jesus, dar mais um passo no conhecimento do Senhor, de seus ensinamentos, de seus feitos, de suas ações e atitudes. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. E louvo a Deus por aqueles que estão em casa, mas que também servem a Deus e que estão assistindo nós pelas redes sociais. Ainda que nada substitui o encontro dos irmãos, né? O salmista diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Ele diz que é como a bênção que o Senhor ordena, como o orvalho no Monte Hermon, né? E a bênção que o Senhor distribui sobre a terra. É maravilhosa a união dos irmãos. Eu outro dia fui procurado em casa por uma família que não congrega, uma família que não tem congregação, não está unida a um grupo de amigos. E eles me procuraram numa hora de muita dor, de muita angústia para eles. Tinha falecido o pai, e eles não tinham nem quem fizesse uma cerimônia fúnebre. Foram aqui no padre, o padre não pôde atendê-los, foram em outra igreja e também não puderam atendê-los, e aí pediram socorro para mim. E na hora eu fiquei meditando, eu disse que coisa ruim não ter uma congregação, que coisa ruim não participar de um grupo de irmãos, não ter um pastoreio, né? Não ter um apacentador, que alguém diz, o Senhor é o meu pastor, né? Tem um grupo de pessoas que diz, o Senhor é o meu pastor, mas o Senhor não vai ali fazer a tua cerimônia fúnebre, o Senhor não faz o casamento da tua filha, do teu filho, o Senhor não vai lá na hora que tu precisa de ajuda. Sabe como é que ele faz? Ele usa os teus irmãos. Ele não desce lá do céu, vai ali fazer. Tu precisa de um auxílio quando a fase de desemprego, um problema, um acidente. Por exemplo, hoje eu recebi uma outra notícia de um outro irmão nosso, o irmão Andrei, que acidentou-se. Parece-me que também estava na UTI. Nosso irmão Andrei, é isso? E então nós temos o nosso irmão André e a sua esposa, que também tiveram um acidente, estão passando por uma situação difícil, complicada, coisas da vida, né? E agora também o nosso irmão Andrei. Claro que nós vamos ajudá-los, nós vamos procurá-los. Mas imagina se não tem ninguém. Se não congrega, não tem ninguém para abraçá-los, não tem ninguém para se unir, para ajudá-los. A vida fica mais difícil. Um escritor escreveu o seguinte: eu sei que eu posso servir a Jesus sozinho. Se eu tenho essa consciência, eu posso servir a Jesus sozinho, mas é muito melhor servir com os irmãos. Jesus, em todo o tempo que ele ministrou, ele percebeu essa necessidade do ser humano não estar só. Até porque o Pai já tinha percebido isso lá no Éden. Quando o homem estava só, quando ele forma primeiro o masculino, ele logo entende que há uma necessidade do feminino apresentar-se ao masculino. E ele diz, não é bom que o homem esteja só.
Não é bom o ser humano viver sozinho. Quando Jesus vai atuar no seu ministério, ele também vai enviar os seus discípulos a fazer trabalhos, e ele envia de 2 em 2. O Salomão, com a sabedoria que Deus deu para ele, já se pronunciou, dizendo que é melhor 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. E ele dizia: o cordão de 3 dobras, ou a corda de 3 tranças, não se arrebenta tão fácil. E tudo isso está apontando também para o nosso congregar, para o nosso ajuntamento, a reunião dos santos, a igreja, que a igreja é isto, é a reunião dos santos. Alguém disse: mas eu também sou igreja. Negativo. Você sozinho não é igreja, não. Você sozinho pode ser um membro da igreja, mas não é igreja sozinho. Porque para ser igreja tem que ter pelo menos 2 ou 3. A igreja é reunião, é assembleia. E nos faz assembleia de 1, né? Não tem assembleia de 1. Assembleia tem que ter 2 ou 3. Então, e Jesus então é bem claro nisso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que coisa interessante. Eu estou falando isso porque alguns que estão em casa e que nos assistem através das redes sociais, às vezes negligenciam a reunião, negligenciam estar presente no nosso encontro. As redes sociais é uma bênção, só que quando nós fizemos um trabalho para levar o nosso vídeo até as casas, nós pensamos nos idosos, pensamos nos que estão enfermos, pensamos naqueles que estão muito distantes de nós, não naqueles que com toda saúde podem estar presente e que às vezes querem oferecer para Deus um culto defeituoso, um sacrifício que não vale nada, diz o salmista. O salmista ele fala isso. Quando alguém quis dar para Davi, Obed-edom, quis dar para Davi bois para ele sacrificar ao Senhor, e foi lá, pegou dos melhores bois dele, e disse: vou dar para o rei sacrificar ao Senhor. Aí o Davi disse: não, mas quanto vai me custar? Aí ele disse: não quero cobrar, eu dou para o rei sacrificar. Aí o Davi disse: longe de mim dar para o Senhor um sacrifício que não me custe nada. Algo que não tenha valor, não me custou. Entendeu? Assim, alguns estão oferecendo cultos a Deus que não vale nada. Culto deitadinho na cama lá, entende? Com preguiça de congregar. Outros misturando, os afazeres da casa com o culto. Não, eu assisti, irmão. Eles pensam que me agradam assistindo. Primeiro, que não tem que agradar a mim. E segundo, que não me agrada nada saber que um irmão meu com toda a saúde não se reúne com os seus irmãos para adorar o Senhor e que fica fiado naquele vídeo que chega em casa. Então, estou dando essa nota para aqueles que estão entendendo, que sabem a necessidade. E também esclarecendo, irmão, faz de tudo para você estar junto, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, participando da vida comunitária, conhecendo os irmãos, que é outra coisa que precisa ser feita entre nós. Porque há uma tendência muito grande de cada um ficar com o seu parente, com o seu amigo quando se reúne. Mas antes de ir embora, procure conversar com alguém que você nunca conversou. Faça novas amizades, se relacione com pessoas que não estão dentro do seu ciclo de relacionamento. Pergunte o nome dos irmãos. Irmão, eu sou tímido. Quebra a timidez. Timidez a gente vence com esforço. Aquela timidez que a gente vence ela com esforço. Chega perto de alguém que fala assim: hoje eu vou ali perto daquela pessoa que eu nunca conversei. Oi, como é o seu nome?
tenho te visto sempre aqui na casa dos amigos e nunca me aproximei de ti. Como é o seu nome? Ah, é fulano de tal. Você mora aqui perto? Ah, sim, eu moro aqui, eu moro lá. Entende? E expresse o seu carinho, o seu prazer em ter essa pessoa aqui. Saia daquele ciclo vicioso que às vezes faz você se relacionar só com quem já é seu amigo, seu conhecido. Vá um pouquinho mais longe. Amém? Nós tivemos uma lição de Jesus aí atrás, que ele sai da região de Nazaré, e ali da região da Judéia, e ele diz, eu preciso ir a outras aldeias, tem mais gente para me ouvir, tem mais gente para me conhecer, tem mais pessoas para eu me relacionar. Deus quer também que você faça isso, né? É do interesse do Pai Celeste que a gente aumente o nosso ciclo de amigos, que a gente converse com outras pessoas. E às vezes Deus quer nos usar, porque tem pessoinhas que está tão só, que está tão sofrida, que não tem nem forças para erguer a cabeça, passando por várias tribulações. E às vezes uma pergunta, um aperto de mão, entende? Gera uma amizade que Deus pode usar você para aquela pessoa. Você não tem vontade de ser usado por Deus? De ser alguém abençoado por Deus? Então se relacione, porque é aí, na união dos irmãos, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? O passo de hoje eu coloquei como tema discernindo o bem e o mal. Nós vamos tratar de Mateus 12, 1 a 8, vão até 3 divisões aqui de textos. Então, o primeiro texto, nós vamos ver em Mateus 12, 1 a 8, que é uma fusão de Marcos 2, 23 a 28, e de Lucas 6, 1 a 5. Então, o que eu vou falar vai estar dentro desses 3, a princípio, desses 3 textos das Escrituras, que a gente fez um só, ok? Então, nós estamos trabalhando com uma fusão dos evangelhos. E eu também não vou ler o texto, eu vou comentar, vou falar aquilo que eu chamo do espírito do texto, tirar as partes principais do texto para nos trazer lições, enquanto que o irmão Diego, me acompanhando ali em leitura, ele vai apresentar para vocês os versículos que estão relacionados com os textos que eu vou estar falando, certo? Então, primeiro uma introdução aqui, antes de eu entrar no texto propriamente dito. Eu coloquei discernindo o bem e o mal, mas no sentido de nós entendermos, através do ensino de Jesus, o que realmente é relevante para Deus e o que não é relevante. Porque às vezes nós cuidamos de tantas coisas para agradar a Deus. Existem pessoas que estão todos os dias reunidos no templo e tem um ativismo, um ativismo constante, e ainda assim não agradam a Deus. Por quê? Porque às vezes trocam os valores, não sabem o que é mais importante. E aí eles gastam suas energias, seus recursos, seus esforços em coisas que Deus não valoriza, certo? Jograis, músicas incansáveis, né? Cantam, tem reunião que é 1h30 de música e 10 minutos da palavra de Deus. Vocês concordam? Em outra ocasião, as atividades da igreja. As pessoas estão tão preocupadas com os departamentos da igreja, entende? É a cozinha, é o departamento infantil com suas atividades, a pipoca, o refrigerante, a balinha para as crianças. E as pessoas se esgotam fazendo essas coisas e são dedicadas quando fazem, e às vezes estão fazendo com total amor, mas
esquecem que mais importante é a palavra de Deus. Mais importante é a obediência ao Senhor. Que maior bem se faz quando se dá atenção ao ensino do Senhor Jesus. Em outras congregações, o ativismo é tão grande, são reuniões femininas, reuniões masculinas, reuniões de jovens, reuniões de adolescente, reuniões infantis, e são tantos departamentos que o pastor não tem mais nem espaço para pregar. Cada dia tem um culto de departamento que envolve aquele departamento, e o pastor já não pode ser o doutrinador, o apacentador das congregações. E em outros casos, as pessoas se perdem tanto no servir a Jesus, que passam a valorizar dias, regras, regimento interno, estatutos da igreja, que a palavra de Deus fica em segundo plano. Tem o caso ainda dos tradicionalistas, que, não, nossa tradição é assim, e aí as coisas não podem mudar do seu eixo em nada. Tem que abrir com 3 canções, depois uma palavra, depois mais 2 canções, depois mais uma palavra, e depois mais 3 canções, e por fim a pregação. Se não for nesse ritual tradicional, parece que Deus não está ali. E Jesus, neste passo de número 29, ele vai quebrar essas regras. Ele vai quebrar essa ideologia. Ele vai atropelar esse legalismo. Ele vai lançar fora, entendeu? E colocar contra a parede os líderes religiosos e todos aqueles religiosos que acham que as coisas têm que ser daquela forma metódica, tradicional, legalista, ritualista. É exatamente o que o texto de hoje vai nos apresentar. E você pode perguntar, irmão Adilson, mas isso aí não é legal? Isso é legal, quando não atropela o melhor. Então vamos lá. Tem regras que são boas, mas se elas invalidam os mandamentos de Deus, não são. Tem leis que são boas, mas se elas anulam as leis de Deus, não prestam. Certo? Tem tradição que é até legal. É legal ver um gaúcho com a cuia, a bombacha, o lenço, né, amarrado no pescoço, a bota. É legal, entendeu? Só que o gaúcho não pode querer que todos nós também tenhamos que usar bota, bombacha, lenço no pescoço. Você está entendendo? Nós não devemos, não agrada a Deus, não é um bom discernimento, e não é um discernimento do bem, quando nós radicalizamos a vida espiritual e queiramos que todos venham a ser iguais a nós. Aí não agrada a Deus. E esse é o grande problema. Eu ser um liberto por Jesus, alguém salvo, abençoado, que compreenda todos os outros irmãos meus com suas diferenças. Certo? Eu não fazer determinadas coisas porque quero agradar a Deus, e no meu entendimento, na minha consciência, não devo fazer daquela maneira, mas ao mesmo tempo, eu respeitar o meu irmão que tem uma consciência mais expandida, mais flexibilizada do que eu, e eu o respeitar. Então, o problema não é quando eu não faço, ou quando eu faço. O problema é quando eu quero transferir aquilo que eu tenho por base para os meus irmãos e forçar eles a fazer como eu. E se eles não fizerem do meu jeito e não agir da minha maneira, e eu ficar então murmurando, apontando, acusando, falando mal, eu não agrado a Deus.
É isso que eu estou chamando nessa noite de discernir o bem e o mal. Então, vamos com Jesus caminhar um pouquinho e ver alguns acontecimentos semelhantes ao que nós estamos falando. No versículo 1 do nosso texto começa uma história interessante. Acontece que, um determinado dia, Jesus e seus discípulos passam, num dia de sábado, pelas plantações. Eles estão andando entre as plantações, o trigo. E eles estavam com muita fome. E ao ter fome, começaram a arrancar espigas da lavoura pelas quais eles estavam passando. Será que eles estavam roubando? Não era deles a lavoura. E eles arrancaram umas espigas. É roubo? Colher espiga para saciar a fome é roubo? Não. Não. Alguns plantadores, alguns colonos, se vê arrancar uma espiguinha dele para comer, ele é capaz de dar um tiro no sujeito. Porque ele não sabe o que é amor, não sabe o que é misericórdia. Uma sociedade capitalista e profundamente egoísta é capaz de alguém matar o outro porque arrancou umas 3 espigas de milho da lavoura dele. Ele tem um campo com milhares de espigas de milho e alguém com fome passar e colher uma espiga é capaz de ele matar. Só que os céus não vê isso como uma coisa errada. Se é para saciar a fome, deixa o teu irmão comer. Não deu o Pai do céu para você toda aquela lavoura? Ora, é por isso mesmo que Jesus não os repreende. Até porque a lei protegia quem estava com fome. A lei levítica, ela permitia, se o sujeito tivesse fome, colher, mesmo na lavoura do outro, a juntar também espiguinhas que iam ficando para trás. Para saciar a fome, não era pecado. Ora, alguns fariseus, vendo que eles estavam colhendo espigas, eles disseram: olha os seus discípulos, eles fazem o que não é lícito no sábado. Eles invocam a lei e dizem: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. Interessante, eles não estão reclamando deles colhendo uma lavoura que não é deles. Eles estão reivindicando a lei do sábado. No sábado não pode trabalhar, arrancar espiga para comer é trabalhar. E os teus discípulos, Jesus, eles estão aí arrancando espiga no dia de sábado. Tu não dizes nada, tu não vais fazer nada. Que tipo de mestre é tu? Tu é um liberal? Que não deixa, não diz para os teus discípulos: olha, não trabalhe no sábado. Jesus, de forma carinhosa, Jesus era muito legal, viu, irmãos? E ele é muito maravilhoso. De uma forma toda especial, ele pergunta para eles, para aqueles religiosos que viviam com Bíblia na mão, que andavam com a Torá para lá e para cá, botavam pedacinhos das escrituras no cinto deles. Jesus pergunta assim: vocês não leram? Nós podemos dizer: vocês nunca leram o que fez Davi quando chegou com fome junto com seus companheiros, logo após a vitória, a conquista de uma cidade chamada Keila? Eles chegam lá com fome junto da casa do sacerdote Abiatar, e como ele entrou no pátio da casa de Deus e pediu para o sacerdote Abiatar tirar da mesa os pães da preposição, que só os sacerdotes podiam comer. E o Davi disse: Abiatar, dá-me aí
os pães que estão aí, porque o Abiatar não tinha mais pão, só tinha os pães da preposição. Ele disse, dá-me os pães da preposição, eu vou servir esses meus soldados, porque eles estão cansados e famintos. É interessante porque Davi, mesmo estando embaixo da lei, ele tem um discernimento de que para Deus vale a intenção, vale o amor, vale a misericórdia, vale a compaixão, vale a piedade, mais do que a lei que estabelece o ritual, a tradição, mais do que a lei religiosa. Davi teve esse discernimento, por isso eu coloquei discernindo entre o bem e o mal. O que realmente é bem e o que realmente é mal? Não é mal quando eu não penso em mim. Davi não estava pensando nele. Davi estava pensando nos seus soldados, nos seus valentes, que estavam trabalhando para Deus, que estavam atuando em prol do povo de Deus, que estavam fazendo as coisas para defender a nação do Senhor. E como ele então entende que esse trabalho para Deus merecia agora a recompensa, alimentar os soldados famintos, ele discerniu que Deus jamais ia achar ruim de ele pedir para o sacerdote dar os pães da preposição. E de fato o sacerdote atendeu a ordem de Davi. E deu pão para os soldados de Davi. E nenhum morreu. Porque a lei dizia que se alguém tocasse, pegasse nas coisas santas que só os sacerdotes podiam pegar, ele estava sujeito à morte. Mas não morreu ninguém. Sabe por quê? Onde há amor, não há pecado. O amor supera o castigo. O amor é a essência maior da vida. Glória a Deus. Se nós fazemos as coisas com amor, nós não pecamos. O Davi entendeu isso, discernir o bem e o mal. É isto, eu saber o que de fato prejudica a mim e os meus irmãos, e o que não prejudica a mim e os meus irmãos. Discernir entre o bem e o mal é eu entender a porção maior do meu relacionamento com Deus e poder ter o discernimento daquilo que entristece a Deus e aquilo que não entristece o Senhor. Ele conseguiu isso mesmo na época chamada aliança da lei, ou época da lei, quando as pessoas olham Deus tão duro. Alguém já disse para mim assim, irmão, Deus, o Deus do Antigo Testamento era um Deus duro, como se o Deus do Novo Testamento não fosse o mesmo. Só tem um Deus, amado. O Deus da Antiga Aliança é o mesmo Deus da Nova Aliança. O Deus da graça atual é o mesmo Deus que atuou com graça lá atrás. Olha a graça de Deus para Davi. Por quê? Porque o gesto de Davi estava correto. Alimentar o faminto. Neste sentido, Davi jejuou. Sacerdote Abiatar jejuou. O jejum de Isaías 58, que é repartir o pão com o faminto. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Aquele jejum que eu já falei várias vezes aqui, o jejum que se faz comendo. Jesus ainda continuou e disse, vocês também não leram? Vocês não leram ainda, não lembram, esqueceram que a lei diz que todos os sábados, os sacerdotes, lá no templo, quebram, violam o sábado. Porque o serviço do templo não acaba.
E todo sacerdote que está atuando no templo trabalha, apesar de ser dia de sábado. No sábado ele também continua com fogo no altar. No sábado ele continua oferecendo sacrifício. No sábado ele continua acendendo a lâmpada do candelabro. Nos sábados ele continua colocando os pães da preposição. Vocês estão entendendo, irmãos, como às vezes a gente cria coisas, empecilhos para o outro, em nome da religião? Ah, isso não pode. Ali não vai lá, não toca naquilo. Não, hoje é dia de sábado. Ó, a lei diz. Quantas coisas que a gente põe para o outro que para Deus não tem relevância. Então Jesus traz esses dois exemplos. E ele vai mais longe, ele diz assim, aqui, só os sacerdotes fazem o trabalho do templo por zelo das coisas de Deus. Mas aqui, diante de vocês, está alguém maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que a lei. Eu sou maior do que as tradições. Eu sou maior do que as regras. Eu sou maior, Jesus. Está alguém aqui que é maior do que a tua religião. Está alguém aqui que é maior do que a tua Bíblia. Está alguém aqui diante de vocês, fariseus, escribas, saduceus. Está alguém aqui que é superior a tudo que vocês conhecem. Na verdade, a religião só passa a, de fato, ser religião a partir dele. Que ele é o religare, é aquele que nos liga ao Pai. A Bíblia só faz sentido porque ele é o espírito da profecia. Todas as coisas foram feitas por ele. A palavra de Deus é antes da Bíblia. Antes que houvesse livro, antes que o homem soubesse escrever, ecoou pelo universo a palavra de Deus. Por isso, como diz o escritor aos Hebreus, nós cremos que pela palavra, pela fé, nós entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Logo, Jesus, que é a palavra de Deus, é superior a tudo que eles podiam conhecer e a tudo que nós podemos conhecer. E nesse sentido, Jesus diz, olha, está alguém aqui que é maior do que o templo. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Ele explica a lei. Ele diz, olha, o que o meu Pai procura é o exercício misericordioso. Essa é a segunda vez que Jesus vai falar de Oséias 6:6. Essa palavra é palavra de Deus já no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias. Capítulo 6, versículo 6. E Jesus repete essa palavra. E ele diz, olha, o sábado não foi feito por causa do homem. Não, ou melhor, o homem não foi feito por causa do sábado. Ele disse, não, o sábado só existe porque vocês existem. Olha o sentido que Jesus... A religião trouxe um sentido rígido para o sábado. Tem que guardar o sábado, se não guardar o sábado está em pecado. Se fizer qualquer coisa no sábado, não é assim? Os judeus eram assim. E são até hoje. E algumas religiões ainda são assim. Os adventistas, os testemunhas de Jeová e outros. Entende? Ainda tem o sábado. Não pode fazer nada no sábado. Não tem como guardar o sábado. Como fazer alguma coisa no sábado. Eu preciso. E isso as pessoas radicalizam tanto que é capaz de deixar um filho passar fome para não fazer nada no sábado. É capaz de não socorrer um necessitado para não fazer nada no sábado. Trocam, não discernem o bem do mal. Não tendo discernimento, agem mal pensando que estão fazendo bem.
essa é a palavra, agem mal pensando que estão fazendo bem. Como Saulo de Tarso, que ao aguentar as túnicas dos que apedrejavam Estevão, achava que estava fazendo um trabalho para Deus. Protegendo e atuando como promotor público na acusação de Estevão, aceitou que desse pedrada no Estevão até a morte. E ele, na sua mente, estava fazendo algo para Deus, porque não tinha aprendido com profundidade o que está escrito: misericórdia quero e não sacrifício. Nós temos que cuidar, porque se nós não cuidar, nós nos tornamos como eles. Pessoas que dizem que servem a Deus sem amor. Pessoas que dizem que servem a Deus sem misericórdia. Pessoas que andam com Bíblia sem piedade. E Jesus, então, nesse passo, ele está nos ensinando. Ele diz, olha, tem coisas que são superiores a outras. Por exemplo, eu sou superior ao templo. Ele está falando. E agora ele diz, ó, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é superior ao sábado. Cada um de nós aqui é superior ao sábado. É superior ao dia de hoje. É superior ao dia de amanhã, se o amanhã virá hoje para nós. De sorte que não existe dia mais especial do que nós. Que valor tem o dia se eu não existir? Que valor tem o dia de amanhã se eu não existir? Ele perde todo o valor. O dia só tem sentido porque existimos, porque estamos aqui. Olha que coisa extraordinária. Então ele diz, olha, o Filho do Homem, e aí ele não está referindo-se só a ele, como eu já falei aqui outro dia, a frase Filho do Homem é o filho de qualquer, o filho da humanidade, é para qualquer ser humano. É só você ler o texto todo de Ezequiel, o profeta, e você vai ver que Deus trata o Ezequiel como filho do homem. Filho do homem. Filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Filho do homem, eu te tenho dado por atalaia para a casa de Israel. Filho do homem, se eu avisar você para avisar o ímpio, e você não avisar, o sangue dele eu requererei da sua mão. É filho do homem, o tempo todo. Jesus, quando diz, o evangelista Lucas é o que mais usa o termo filho do homem, quando ele está chamando Jesus de filho do homem, ele nada mais está dizendo do que o divino se fez humano. E é filho da humanidade. Dentre todos os filhos de Adão, aparece um segundo Adão, chamado Jesus. Ele é filho da humanidade, nascido de mulher. Quem nasce de mulher é o quê? Humano. Não é assim? Então Jesus é um ser humano. E ele está dizendo que tanto nós quanto ele somos superior a qualquer dia do calendário, a qualquer dia da semana. Nós somos superiores ao dia. E nesse sentido, então, é que ele ensina, olha, o sábado foi feito para o homem. Quando Deus cria um dia de descanso, ele está pensando no ser humano, para que a correria da vida não se torne constante, para que haja reposição de energia, para que haja um dia de descanso. E sábado, que nós lemos aqui, é sabate, não é o sábado da nossa semana. É um dia de descanso. Sabate, dia de descanso. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus então coloca eles tudo no lugarzinho deles, com graça, com sabedoria. Passa para eles discernimento, diz, vocês precisam aprender essas coisas. Não radicalizem a vida. Não sejam rígidos com os outros. Toda rigidez que eu tenho para com o outro, ela retorna para mim. Sou rígido com você, você vai ser rígido comigo. Não seja áspero com o outro, porque toda aspereza que eu levo para lá, ela vai retornar para mim.
De sorte que ele resume tudo em uma frase que está lá na frente dos nossos estudos, quando ele diz: tudo que quereis que as pessoas vos façam, assim façais vós para elas. Ele nada mais, nada menos está dizendo: olha, discernam o bem que tu queres do outro, dá tu para o outro. E tu vais trazer de volta para ti, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Distribui, semeia bondade, semeia amor, semeia misericórdia, semeia piedade, semeia bondade, semeia tranquilidade, semeia paz. E você terá lavouras e lavouras para colher. Essas sementes retornarão em frutos que satisfarão a tua própria alma. Glória a Deus. Logo após Jesus ter explicado isso para eles, ele partiu dali. Agora vamos ao texto de Mateus 12, 9 a 14. Marcos 3, versículos 1 a 6. E Lucas 6, 6 a 11. Em outro sábado, entrou de novo na sinagoga deles. Deles quem? Dos judeus. E começou a ensinar. Entenda, esse começou a ensinar porque lhe foi dada oportunidade. Ele chega à sinagoga e logo está conhecido como um mestre. E ele então recebe a oportunidade do principal da sinagoga e ele começa a ensinar. Enquanto ele estava ensinando, ali estava um homem com a mão direita atrofiada, mirrada. O que significa que ele tinha um defeito na mão direita. Os escribas, os fariseus, os religiosos de sua época, veja que Jesus não tem problema com pecadores. Jesus não tem problema com prostitutas. Jesus não tem problema com publicano. Jesus não tem problema com político. Ele está com um problema aqui nesse inteirinho, ele está aqui nesse episódio, ele está com problema com os religiosos. Quem é que está atrás de Jesus? É interessante que religioso ele é assim mesmo, né? Por isso eu digo, vamos nos esvaziar da religiosidade. Por quê? Porque o religioso sempre está espiando o outro, ele não se conforma de ele viver a sua religião. Ele está sempre espiando o outro. E é raro um religioso que não seja radical. Quantas vezes eu ouvi crente dizer assim: olha, o meu vizinho é um homem tão bom, pena que é ímpio. E como que pode isso? Se é ímpio, não é bom. E se é bom, não é ímpio. Mas o que é isso? Religiosidade. Entendeu? Se não é da minha igreja, é ímpio. Ímpio é o que não tem piedade. Se o vizinho é um homem bom, logo entende-se que ele é um piedoso. Ele só não pertence à minha igreja. Irmão Deus, pena que ele é ímpio porque não é evangélico. Quem que diz que todo evangélico é piedoso? Que tem de evangélico safado. O que tem de evangélico ruim, adúltero, sem vergonha, trapaceiro. Então não enche a boca para dizer que evangélico é tudo piedoso. Não. Tem evangélico ímpio, tem católico ímpio, tem espírita ímpio, tem ateu ímpio, mas também tem católico piedoso, tem evangélico piedoso, espírita piedoso, tem ateu piedoso. Então tem que ter cuidado para colocar as coisas. Porque dentro da religiosidade, às vezes a gente aprende a coisa de um jeito, né? Ora, esses religiosos aqui da sinagoga, nesse dia de sábado, eles não estavam ali para aprender de Jesus. Vocês conhecem pessoas que já veio ao culto, mas não foi para aprender nada de Jesus, foi para ver se a fulana veio, se o Beltrano veio. Tem gente que traz um binóculo para ficar olhando. Olha lá a roupa dela. Veio de bermuda. Não, Deus aceita tudo, deixa cantar de bermuda.
Entendeu? Eu não sei se esse negócio de amigos de Jesus é de Deus, não. Outro dia, irmão, Deus chamou um irmão para pregar, ele estava de bermuda. Eu não sei. O púlpito não é sagrado? Que sagrado o quê? Sagrado mesmo é Deus. Santo é Deus. E Ele é tão santo que nos santifica. Entendeu? Um dia, fui numa igreja, fui convidado para pregar, chegou lá, eles faziam uma porção de firula para subir no púlpito. Eles vinham de frente, se ajoelhavam, entende? Levantavam a mão, depois ficavam em pé, aí botavam a Bíblia na frente, e aí subiam em cima do estrado ali, né? Aqui nós não temos, mas tinha o estrado, aí subia em cima do estrado, que é o estrado, ali é o lugar santíssimo. Que bobagem. Estão com a ideia do templo antigo, o templo de Salomão, com o véu. Não lembram que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e o santo do santo ficou tão santo quanto o lugar santo. E que tudo ficou uma coisa só. Acabou tudo aquilo lá. Com a morte de Jesus, o véu rasgou-se de alto a baixo. Ele arrebentou aquele véu lá. Entendeu? Aí quando ia sair do púlpito, saiu descosta, Nivaldo. Ia andando descosta, para não ficar descosta pro púlpito. Porque isso, irmão, isso é idolatria do púlpito. É púlpitolatria. Entendeu? Então, idolatria do púlpito, isso não tem nada a ver. Aí eu cheguei para o pastor, fomos conversar, nós dois, e eu disse para ele, escuta, antes de subir no púlpito, não passa ali embaixo? Ele disse, claro, irmão Adilson, a gente não voa. Então, ele não tinha recebido ainda a unção do querubim, né? Que tem até a unção do querubim já, né? Do serafim. Então, ele não tinha recebido, então ele não voava da porta até o púlpito. Então ele disse, não, tem que passar ali embaixo. Eu digo, então, meu filho, não é tudo a mesma coisa? Tu passa por ali para vir para aqui, e tu só chegou aí depois de sentar ali. Porque não é assim? O sujeito só vira obreiro depois de ser um discípulo. Primeiro ele é um discípulo, um crente comum. E depois dentro da congregação o Senhor chama ele para o ministério. E Deus tira do meio dos seus irmãos. Ele tirou Davi para reinar em Israel do meio dos seus irmãos. Ele chamou Samuel dentro da casa de Levi. E assim sucessivamente. Jesus surge do meio dos seus irmãos. Ele é a raiz de Jessé, o que significa que ele brota dentro da casa de Jessé. Ele nasce em Belém e vira uma grande árvore, metaforicamente falando, a árvore que deu alimento para toda a nação de Israel e depois ainda alimenta todas as nações gentílicas. Eu e você somos abençoados por Jesus que nasceu entre os homens. Oh, glória a Deus! Então não tem nada de mais santo nem menos santo. O que tem aqui é o seguinte, são vidas entregues a Deus ou não. Eles ficam olhando, eles não ficam querendo uma bênção, eles não ficam querendo um ensino. Eles ficam observando para ver se Jesus vai curar no sábado. Já pensou? Ah, irmão, se eu vou lá, mas eu não gosto da música, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele outro. Então não vem, querido, não vem. Não vem. Se é para fazer como em todo lugar, então fica lá. Entendeu? Porque não tem bênção para quem não procura a palavra de Deus, para quem não quer aprender de Jesus. Ele, porém, olha só essa frase. Ele, porém, percebeu os seus pensamentos. Disse ao homem, Jesus percebeu o que ele estava pensando. Será que ele vai fazer cura aqui? E aí Jesus para de falar, ele estava ensinando. Ele para de falar e diz assim para o homem que está lá sentado. Fica em pé. O homem ficou em pé, obedeceu. O homem obedeceu. Ele disse, vem aqui para o meio. E o homem veio ali para o meio. Ele se levantou e ficou em pé.
E aí Jesus olha para eles e pergunta assim: vocês têm discernimento? Então digam para mim, é permitido no sábado curar? Ou melhor, eles perguntam para Jesus: é permitido curar no sábado? Aí Jesus vai dizer assim para eles: eu lhes pergunto, no sábado é permitido fazer bem ou fazer mal? O que é permitido fazer no sábado? Salvar vida ou arruiná-la? Eles, porém, se calaram. Ficaram bem quietinhos, porque entenderam que Jesus pegou eles. Eles perguntaram: é permitido curar no sábado, Senhor? Às vezes faz essa pergunta para mim assim. Né, Chico? Tem discípulo que às vezes quer pegar o pastor. Não disse coisa. Espera aí, querido, dá um tempinho. Calma. Entendeu? Aqui era uma pegadinha para Jesus. A pergunta era capciosa. Sinagoga cheia. Dá licença, Jesus. Pois não, pode falar. É lícito curar no sábado? O homem já da mãozinha ali, entendeu? Ali em pé no meio, os caras lá perguntando: é lícito curar no sábado? Jesus entendeu o que eles estão pensando, e o Senhor então manda para eles: eu respondo se você responder. Responde para mim: no sábado é permitido fazer bem ou fazer mal? Você já entendeu que a discussão religiosa, ela não leva o homem a nenhuma grandeza. Não enaltece o homem, não abençoa o homem. Agora, o discernimento entre bem e mal traz uma vida ajustada, abençoada, uma vida equilibrada. Por isso, discernir entre o bem e o mal nos leva à maturidade. Então Jesus põe eles para pensar entre bem e mal. E ele diz: ó, qual é? Vocês vão responder aí? Eles, porém, se calaram. Nem todos estão prontos para dizer é verdade. Nem todos estão prontos para aceitar a verdade. A maioria das pessoas estão prontas para mentira. Sabem fingir, lisonjeiam com mentira. Falam as coisas mentirosas, mas não estão prontos para a verdade. Quando encaram a verdade, eles têm problema. Jesus diz: qual de vocês que tendo uma ovelhinha e a ovelhinha cair lá num buraco, não vai salvá-la porque é dia de sábado? É interessante porque Jesus toca no patrimônio deles. Porque a ovelhinha era patrimônio deles, eles eram criadores de ovelha. Jesus: vamos ver se vocês gostam mesmo dos outros ou só de vocês. Jesus vai apresentar a condição egocêntrica, porque quando se trata de mim, eu quero defender o que é meu. E aí Jesus faz para eles essa pergunta: escuta, qual de vocês que tem uma ovelhinha e a ovelhinha cair lá num buraco, não vai salvá-la porque é dia de sábado? Qual? Ele disse: vocês vão correndo apanhá-la. Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Eu acho que essas leis nossas aí do IBAMA, entende? Eu acho que foi já inventada lá por eles. Porque aqui no Brasil você sabe que se matar um tatu vai preso, né? Mata um homem, não fica. Aqui já era assim, eles ficavam pegando, curar um homem da mão mirrada era pecado. Mas salvar a ovelha, que eu vou ter prejuízo, não é. Entendeu? Aí Jesus vai e leva a coisa para dentro do padrão que é real. Qual é o padrão real? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha.
Ajudar esse senhorzinho que está aqui com a mão mirrada é muito mais valioso do que tirar uma ovelhinha do buraco. Será que vocês não entendem que o valor dos homens é maior? Logo, eu quero dizer para vocês, é permitido fazer bem aos sábados, sim. É permitido no sábado, não só é permitido, como deve ser feito. Todo sábado e todos os dias da vida, você deve viver para o bem. Você deve agir com bondade. Não tem hora, não tem dia. Você deve sempre estar discernindo o que agrada a Deus e fazer de tudo para o Papai do céu ficar contente. Jesus olha com indignação e fica entristecido pela dureza do coração deles. Você já pensou, deixaram Jesus triste? E por que deixaram Jesus triste? Porque não sabiam discernir entre o bem e o mal. Porque priorizavam coisas que não era prioridade e deixavam em segundo plano as prioridades. Ele então cura o homem. Ele diz, olha, estende a mão. O homem estendeu a mão e a mão mirrada ficou sã. Era a mão direita. A mão ficou sã. Ficou igual a outra. Ficou perfeito o homem. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. E dessa forma ele ajudou aquele homem que tinha um defeito físico. Jesus eliminou o defeito. E ele pode fazer isso. Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele pode tirar os nossos defeitos. Ele pode curar as nossas enfermidades. Ele pode trazer solução para os nossos problemas. Jesus é o Senhor. A Ele seja a glória para todos sempre. Por causa disto, por Ele ter curado o homem, os fariseus se juntaram com os herodianos. Herodianos era um partido político que era pago pela dinastia de Herodes. E esse sujeito agora então nesse momento uniu-se religião com política. Olha a salada. Pensa no problema. Se só religião sozinha já incomoda, imagina política e religião misturada. Não dá nada certo, viu, irmão? Vocês viram o debate da Band? Assistiram? Ficaram com vergonha do crente? Eu fiquei com nojo. Não só dá vergonha, como dá nojo. Entende? De botar o nome do meu Senhor de uma forma tão aviltada em um debate político. De botar o nome de Deus de uma forma vã, entende? Em um momento da política nacional. E misturar o nome de Jesus com o nome de corruptos. E é o que fizeram aqui, já nos dias do Mestre. Se junta os fariseus e também os herodianos. Fariseus da seita mais rígida com os herodianos, fazem uma aliança político-religiosa. E os herodianos, a partir daí, começam a tramar com os fariseus para acabar com Jesus, para destruir Jesus. Mateus, capítulo de número 22, versículo 16, você vai ver os herodianos incomodando Jesus. Marcos, capítulo 3, versículo 6, também você vai encontrar os herodianos incomodando Jesus. Marcos, capítulo 12, versículo 13, de novo os herodianos vão estar ali perturbando. Então agora se junta religião e política para perseguir Jesus. E por que querem persegui-lo? Porque não tem discernimento do bem. Não sabe discernir as coisas boas. Não entenderam que o Mestre veio ensinar a viver na paz. Que o Mestre veio ensinar a viver união.
que o Mestre veio ensinar a viver misericórdia, que o Mestre veio ensinar a viver amor, que o Mestre veio ensinar a viver caridade, que o Mestre veio ensinar a viver piedade, que o Mestre veio ensinar a viver santidade, que é a integração de todos os povos. Oh, glória a Deus! Não entenderam isso. E por não entender estas verdades, eles ficam contra Jesus e começam a tramar. Daqui para frente, nós vamos ver que os fariseus, os herodianos e outros, os zelotes, vão perseguir Jesus até a morte. Até a morte. Ao saber disso, Mateus capítulo 12, versículo 15 a 21, Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12, multidões foram curadas por Jesus para que se cumprisse a profecia de Isaías. Mas ao saber disso, saber do quê? Que os herodianos e os fariseus estavam tramando contra a sua vida, e ele que sabia que não estava na hora de ele ser morto, não era ainda o tempo, ele tinha total consciência dessa realidade. Jesus se retirou com os seus discípulos e se afastou dali a caminho do mar, foi lá para a beira-mar. Grande multidão o seguia, e ele disse a seus discípulos que deixasse um pequeno barco ali ancorado, porque ele começou a ter problema. A multidão o apertava, e à medida que ele ia curando, um dizia para o outro, e mais gente vinha. E chegou mesmo ao ponto que ele se jogava em cima dele. Se jogava em cima de Jesus. Um lá soube que alguém tocou na orla do vestido dele, ficou curado. O outro soube que ele estendeu a mão e foi curado. O outro soube que ele olhou e o sujeito foi curado. E aí eles vinham, e um não respeitava mais o outro. Vinha e apertavam Jesus e se jogavam por cima dos outros para pelo menos dar uma raladinha em Jesus. Entendeu? Encostou para ser curado. A necessidade era muita, era grande. E nessas horas os espíritos imundos, espíritos impuros, assim que os possessos por esses espíritos viam Jesus, eles começavam a gritar e diziam: você é o Filho de Deus. Porque os espíritos impuros, que eu já expliquei aqui para vocês, espíritos desencarnados que rondam, eles têm a consciência expandida, eles veem da dimensão espiritual. E ao ter legalidade na vida de pessoas que desobedecem à palavra de Deus, pessoas que consultam os mortos, pessoas que sacrificam aos Exus, pessoas que invocam os mortos nas sepulturas, nas esquinas, e em tantas outras formas de cultuar a invocação aos mortos, também através da leitura de mão e a invocação da necromancia e tantas outras coisas, que não vou enumerar aqui, eu acho que é desnecessário. Dão legalidade aos espíritos que vagueiam, espíritos impuros e espíritos imundos, e estes se apossam. E ao se apossar, revelavam, traziam adivinhação, traziam expansão mental, desenvolvia a mediunidade de tal forma que essas pessoas possuídas enxergavam o mundo espiritual pela janela do espírito que as possuía. Que é isso que ocorre. Há uma dilatação consciente que acaba manifestando, ou se apossavam de membros e coordenavam os próprios corpos, como é o caso da psicografia, e escreviam da vida dos outros, impulsionando o próprio sistema nervoso na possessão,
a escrever detalhes da vida de outros. Esses espíritos declaravam: tu és o Filho de Deus. Da outra dimensão não há dúvida. Perdidos e salvos, na outra dimensão, sabem que ele é o Filho de Deus. A incredulidade existe dentro da dimensão da carne, onde os que não desenvolvem o espírito e a consciência espiritual, então têm dúvidas de muitas coisas e são prisioneiros do toque, do ver, do ouvir e dos sentidos da sua carne. Mas nesse caso, Jesus ordenava, repreendia e proibia severamente para que não tornassem manifesto que ele era o Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus não queria testemunho de espíritos impuros. Aprenda nessa noite, assim como ele não quer, não tem nenhum prazer no testemunho de crentes que não andam direito. Jesus não precisa da ajuda de impuros. Jesus não precisa da ajuda de mentiroso, de adúltero. Jesus não precisa, para divulgar o seu evangelho, da ajuda daqueles que andam errado, fora da lei, fora da verdade, fora do evangelho. Ele não quer. Então ele os repreendia: calai-vos. E o expulsava. Sai dele. E os espíritos deixavam as pessoas. E quando os espíritos saíam, a pessoa não sabia muitas vezes nem onde estava. Não sabia onde estava. O que houve, o que aconteceu comigo. Não sabia que era possesso. E ele fazia todas essas coisas para que se cumprisse o que está escrito no profeta Isaías. E o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4, nós temos aqui dentro do próprio evangelho. O evangelista escreve com suas palavras: eis que o meu servo, diz o Senhor, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem prazer, se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Oh, coisa maravilhosa! Não é só para Israel. Não é só para Israel. Ele disse que foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi fazer cura em Israel. Ele foi trazer libertação em Israel. Mas a anunciação da sua palavra não ia ficar só dentro das divisas de Israel, ia ultrapassar essas divisas, e as nações ouviriam falar do seu nome, ouviriam falar, e nós estamos aqui hoje, Brasil, Santa Catarina, Itajaí, falando que Jesus é Senhor, Ele é maravilhoso. Oh, glória a Deus! E Ele não discutirá, não vai sair na agressão, na praça, nem gritará, não clamará, nem sua voz nas ruas será ouvida por causa de grito. Não, a voz dele será ouvida de forma branda, o mestre ensinando seus discípulos. Oh, glória a Deus, ele conversará com as pessoas. Até mesmo com os seus adversários ele conversará. Ele trocará ideias, ele plantará sementes de esperança, ele vai corrigir o errado com exortação amorosa. Ele não quebrará o caniço rachado, algumas traduções aí, a cana trilhada, ele não quebrará. Não é porque o sujeito está um pouquinho quebrado ali, isso aqui é uma alegoria. Ele está falando de um caniço rachado para mostrar o homem quebrado. O homem arruinado, o homem que está com seus defeitos, que apresenta, o ser humano que apresenta muitos defeitos, ele não vai acabar com esse indivíduo, ele não vai quebrar esse indivíduo, só tu não presta, vai para o fogo. Não, ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a chama que fumega. Não,
a tocha, a mecha fumejante, fumejante, ele não vai apagar de vez. Tem gente, irmãos, que parece que não tem mais vida. Tem ser humano que só está saindo uma fumacinha, só está a brasinha do pavio. Mas Jesus tem remédio para essa pessoa. Oh, glória a Deus, Jesus vai ajudar, Jesus vai socorrer, aleluia, Ele socorrerá o aflito quando clamar, louvado seja Deus, até que conduza o direito ao triunfo, olha só, até que faça triunfar o que é direito. Jesus vai trabalhar na nossa vida até o último dia da nossa existência. Ele atuará com sua palavra, com seu espírito, com sua verdade, até o último dia, irmãos. Nós não sabemos quando é o último dia, pode ser hoje. Mas a verdade é que ele vai trabalhar até o último dia da nossa vida, ele atuará para nos ver como uma tocha acesa e uma vara de pescar perfeita. O Senhor trabalhará. E no seu nome, as nações porão a sua esperança. Não é maravilhoso isso? Esse é o passo de número 29 com Jesus. O resumo de tudo que aprendemos é: seja amoroso, seja misericordioso, seja piedoso, viva direito, ame as pessoas e deixe de lado o preconceito, deixe de lado o tradicionalismo, bobo, sem valor. Deixe de lado o radicalismo. Deixe de lado tudo aquilo que não aperfeiçoa você e tudo aquilo que não faz com que você seja alguém melhor para o outro. Tudo aquilo que não leva graça, amor, bondade para o outro é mal. Discernir entre o bem e o mal está aqui. Tudo aquilo que não faz do outro uma pessoa melhor, então eu estou fazendo algo que o outro ficou triste, é mal. Eu estou fazendo algo que o outro saiu aflito, foi mal que eu fiz. Eu estou trabalhando em algo que deixa o outro de cabeça baixa, desanimadinho, então eu fiz algo errado. Foi mal. Mas eu disse uma palavra e o outro foi embora alegre. Foi bem. Eu abracei, chorei junto e o outro foi dizendo: graças a Deus pela vida do irmão Adilson. Então eu fiz o bem. Glória a Deus. Eu amei, compreendi, respeitei. E eu disse para o que estava caído: dá a tua mão, vou te ajudar a ficar em pé. E ele se ergueu e começou a caminhar sozinho. Então eu fiz o bem. Então eu fiz o bem. Discernir entre o bem e o mal é fácil. O bem é tudo que nos alegra, é tudo que nos faz regozijar. O bem é tudo que faz os anjos cantar. O bem é tudo que faz Deus se alegrar conosco. Tudo que dá prazer ao Criador é o bem. E o mal? O mal é tudo aquilo que em mim prejudica o outro. O mal não é um bicho que caminha, nem um pássaro monstruoso que voa. O mal é o que eu faço sem amor. É o que eu faço sem compaixão. É o meu exercício sem misericórdia. São os meus passos sem piedade. O mal é tudo aquilo que não é feito na luz do Evangelho, que não se assemelha a Jesus, que não glorifica o nome de Deus. O bem é simples de fazer. Ele se manifesta no pão que eu reparto com o meu próximo.
no carinho que eu tenho para com minha esposa, meus filhos e meus amigos e irmãos. O respeito que emana de mim para com cada ser humano que eu encontro no caminho da existência, seja ele rico ou pobre, grande ou pequeno, esteja ele bem trajado ou mal trajado. Se eu o respeitar, é bem. Se eu não o respeito, por causa de sua aparência, é mal. Se eu não ajudo ele a levantar, é mal. Se não abre portas no meu coração para recebê-lo, é mal. E não agrada a Deus. Mas se há em mim disposição, fluxo da vida do Cristo, rios das águas do Espírito, se as águas vivas que correm do trono de Deus inundam a minha vida e transbordam-se de mim, flui para todos os irmãos, então é bem. Oh, glória a Deus! Aí não importa o dia, não importa o que é feito, pode ser levantar um paralítico da cadeira de rodas, ou simplesmente um abraço que se dá nele mesmo assentado naquela cadeira. Oh, que coisa gloriosa! Discernir entre o bem e o mal é a melhor maneira de fazermos as nossas escolhas para vivermos na presença de Deus. Ter o discernimento do bem e do mal é adquirir maturidade. Até porque o alimento mais sólido, as coisas mais maravilhosas da parte de Deus para nós, são para aqueles cujos sentidos estão exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí então, na dualidade da vida, entre a árvore da ciência do bem e do mal, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, onde combatem os mensageiros do bem e do mal, estou eu no meio do jardim de Deus, minha alma, para tomar a decisão. Qual o caminho que eu vou seguir? As vozes ecoarão em mim, para o bem e para o mal, mas a escolha é minha. Vamos escolher o bem. Vamos viver o bem. Oh, glória a Deus, porque então nos alegraremos no Senhor e na força do seu poder. Ele olhará dos céus para cada um de nós. Da imatéria brotará até a matéria na qual existimos toda sorte de bênçãos vinda do Pai das luzes. Aleluia! Os dons perfeitos serão dados a nós por discernirmos fazer o bem. Amém, queridos? Na graça de Jesus, quero orar com você nessa noite. Pedir a Deus que nos ilumine cada dia mais. Vou orar por aqueles que estão em casa e que estão doentinhos. Nosso irmão Andrei, que está no hospital. Nosso irmão André, que também está no hospital. Nossa irmã Daiane. Daiane está em casa. Está em casa. Vamos orar por ela também, a esposa do André. E vamos orar por outros. Orar pela Andressa, moça de 15 anos. Está sumida, desaparecida, desde sexta-feira. Vamos pedir ao Senhor que a família encontre a Andressa.
Jonatas e Juana precisam de libertação e nós vamos apresentar eles, seus nomes diante de Deus. O Andrei, tá, que teve o acidente aqui, ainda precisa de alimento, Gui? Ainda tem uns papeizinhos ali para formar os sacolões. Como os irmãos não vieram na quarta-feira, a maioria, tem ali os papeizinhos. Se você puder nos ajudar a ajudar outros irmãos, traga alimentos, conforme tem ali, que vai montar os sacolões, completar, para nós levar a esses irmãos que se acidentaram e outros que estão desempregados. Vamos ajudá-los. Amém? Eu nunca pedi dinheiro aqui. Nunca pedi. Mas se você tiver no seu coração de ajudar esses nossos irmãos que se acidentaram, e você quiser doar também alguma quantia em dinheiro, procure o irmão Jair, procure a irmã Gui, e faça o que você puder para nós alcançar esses irmãos que têm apartamento para pagar, tem energia, tem água, né? Tem um carrinho que eles compraram também. Um deles entrou no apartamento novo agora e mobiliou o apartamento. Então tem as dívidas a ser pagas e não contava com esse acidente. Um sujeito que roubou um carro, fez uma conversão num lugar proibido, atravessou na frente dos nossos irmãos e ainda passou o carro sobre a perna dele, parte da perna. Foi uma fatalidade para ele e nós precisamos ajudá-los. Então você faça o que pode, ok? Aí, mais um para nós também ajudar. Ele está na UTI, né? Então está lá sendo atendido de uma forma mais... E nós precisamos ajudar, irmão Andrei. Vamos pagar o aluguelzinho dele? Vocês me ajudam a pagar o aluguel dele? Eu tiro parte do meu dinheiro para ajudar o irmão Andrei a pagar o aluguelzinho dele. Vocês me ajudam também? Procure a irmã Gui, procure o irmão Jair. Nós vamos socorrer o nosso irmão também, né? Ele trabalha por conta própria também, e agora com o acidente as coisas ficam todas difíceis. Então vamos caminhar com eles uns meses e esperando em Deus que dê recuperação aos nossos irmãos e que eles possam voltar ao trabalho. Mas enquanto não voltar, nós vamos estar aqui conversando e caminhando com os nossos irmãos. Amém, queridos? Vamos falar com Deus? Fiquem em pé. Bênção. Querido Deus, eu te dou graças pelo nosso encontro desta noite de domingo e por podermos analisar as tuas palavras e no Espírito, como que caminharmos junto com aqueles que lá no primeiro século caminharam contigo, ouvindo o teu diálogo com os religiosos, com a congregação, a sinagoga em Israel, os teus ensinos, Senhor, entre as coisas boas, o bem praticado, e os teus ensinos a respeito daquilo que nem é relevante para a nossa vida. É uma luz a tua palavra, é um farol que nos faz ver o caminho que devemos andar. Eu recebo a tua palavra de todo o meu coração, Senhor. Esse bem que tu falas aqui no Evangelho, eu quero alimentar-me dele e quero servi-lo a todos que encontrar na minha vida. Destas tuas palavras eu quero
continuar falando na minha casa com a minha esposa e com os meus filhos. Eu quero que os meus netos, a minha neta, ouça dos meus lábios essa verdade. Eu repartirei essa consciência do bem e do mal, Senhor, revelada pela palavra do Evangelho. Eu hei de repartir com todos que se assentarem comigo ao longo da minha vida. Ela me é doce como o mel. Ela é alimento forte para os que querem caminhar até o céu. Por isso eu te louvo e eu te dou graças pela tua palavra. A tua palavra é tão bela, é tão maravilhosa, ela não precisa de enfeite, ela não precisa de histórias somando-se a ela para fazer o seu efeito. Mas é como disse o escritor, a tua palavra é espada de 2 fios, que penetra até as juntas e medulas e divide a alma do espírito, é luz na escuridão, é força por fraco. A tua palavra é a verdade que nos santifica. Por toda a tua verdade eu te dou graças, eu te dou glórias e rendo a ti, Senhor, o louvor, a adoração, a honra da qual tu és digno. Meu Pai e meu Senhor, rogo que tu nos ajude, a todos nós, a colocarmos em prática todo o aprendizado, a vivermos toda essa verdade, para que então também cada um possa usufruir das alegrias, do prazer, da saúde, da energia, do poder que emana desta palavra, a palavra do Evangelho. Esse Evangelho que salva, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que mergulha-nos, batiza-nos no Santo Espírito do Senhor. Querido Deus, obrigado por tudo isto. Agora, quando estamos para encerrar o nosso encontro, eu oro pela Andressa, esta moça que sumiu, desapareceu por um tempo. Sua família, pais, amigos, irmãos, certamente estão aflitos, angustiados, desesperados. Como Maria e José, que um dia esqueceram de Jesus, o teu filho, lá no templo, ainda adolescente, e sentiram mesmo a angústia, o desespero, a preocupação, a dor de não saber o que aconteceu, de não saber onde está. Eu te peço, pelas tuas misericórdias, em tua graça infinita, alcança essa filha, traz notícias, faz mensageiros trazer notícia aos seus pais, em o nome de Jesus. Oro pelos Jonatas e pela Ruana, Senhor, que carecem de ser libertos. O Senhor sabe qual o tipo de libertação. Rogo por eles, em o nome de Jesus. Rogo pelo Andrei, teu filho, que hoje não pôde estar conosco, Senhor, mas está lá na UTI, por causa de um acidente. Ajuda o teu filho, tu sabes todas as coisas, socorre o teu filho. Eu sei que tu podes, Senhor, tu tens o código-fonte da nossa genética. E tu podes fazer com que o corpo acelere a sua recuperação. Eu creio em ti, Senhor, para fechar cortes em momentos, em segundos. Eu creio que tu soldas ossos. Aleluia, com um olhar teu. Eu creio que tu podes colocar um homem de pé, Senhor, só com uma palavra, como tu fizeste com muitos através de teu Filho Jesus, e os evangelhos relatam a sua história.
E eu sei que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio em ti como Deus, que aqui e agora pode fazer maravilhas na vida de seus filhos. Oro também em favor do André, Senhor, que vai precisar e precisa da tua ajuda também nesse sentido, de um toque teu no corpo do meu irmão, fazendo com que o seu corpo também seja restaurado, que tudo volte à normalidade, Senhor. Oro, meu Deus, também por outros irmãos que estão carecendo da tua ajuda. A Daiane, que precisa também da recuperação, que seu organismo responda positivamente e em tempo surpreendente, meu Deus, possa a tua filha estar curada de todo este mal que a assolou. Oro por aqueles que não puderam mandar os seus pedidos de oração, mas que estão orando conosco neste momento, carentes de ti e crentes de que o Senhor é Deus, de que o Senhor pode e de que o Senhor há de agir em favor dos seus servos. Oh, glória a Deus. Eu oro no nome santo e maravilhoso de Jesus, pelos méritos do teu Cristo, Senhor. Eu clamo a ti nesta noite. Aleluia, graças a Deus. Deus vos abençoe, irmãos.